Isso aí, pessoal. Filosofia agora. Chamada foi feita. Página 9 da apostila Olhar de Filósofo. Então, acompanhe comigo aí. Parmênides viveu na Grécia Antiga durante o século 6 a.C. e foi o autor de uma frase bastante conhecida até os dias de hoje. O ser é e o não ser não é. Ao usar essa frase, o filósofo quis demonstrar que não devemos nos contradizer, pensando ou afirmando ao mesmo tempo que algo é e não é, ou ainda que algo existe e não existe. Com base em Parmênides, outros filósofos demonstraram que seria absurdo pensar e dizer sobre o mesmo objeto ao mesmo tempo duas coisas contrárias ou que se desmentissem. Por exemplo, seria incorreto afirmar ao mesmo tempo: a formiga é um animal e a formiga não é um animal. O quadrado tem 4 lados e o quadrado não tem 4 lados. Agora é dia do Brasil e agora é noite no Brasil. Assim, os filósofos passaram a refletir a respeito das contradições. Que tal você também refletir sobre isso? Comece pesquisando em um dicionário o significado da palavra contradição. Comente-o com os colegas e depois de compreendê-lo, escreva. Muito ruim isso aqui. Não vou ver mais aqui, não. Primeira boa pergunta de prova. Página 9, Olhar de Filósofo. Qual é a frase importante, famosa, que Parmênides disse? O ser é e o não ser Não é. não é. Para a boca! Ô, Ricardo, você vai ficar com falta, eu vou te tirar da aula. Isso. Nós temos, então, contradição aqui o seguinte. É uma discordância, uma distonia, é um paradoxo, são contrários. Então, algo que é uma contradição são opostos, são contrários. Quente e frio, salgado e doce. Tá? Então, normalmente nós evitamos, nós fugimos dessas contradições, tanto racionalmente quanto nas nossas ações, nas nossas atitudes. Ah, eu vou para lá e você vem para cá. Não, você falou que vai para lá, você tem que ir para lá, certo? Então, isso é muito, muito simples num primeiro momento, mas precisa ficar claro. Tudo bem? Aí nós já temos na sequência essa definição, que também é uma boa pergunta de prova. A palavra contradição tem os sentidos de oposição e objeção. Ou seja, essa boa pergunta de prova vai nos ajudar a entender que contradição, então, são opostos, como eu disse, e objeção, a ideia de contrários, de contradição mesmo. Beleza? De você se contradizer, de você dizer o contrário daquilo que você acabou de dizer. Nossa, eu tô morrendo de fome. Nossa, mas agora eu tô tão cheio que, nossa, não consigo mais nem tomar água. É o quê? Mas eu vou tomar. São Tchau. contrários, são opostos. Sentido semelhante você pode perceber na preposição contra. É possível, por exemplo, que você já tenha sentido a resistência do vento ao caminhar
numa certa direção. Isso ocorreu porque você caminhou contra o vento. Essa preposição também é usada no comentário de que um time vai jogar contra o outro em uma partida esportiva ou quando alguém não concorda com as ideias de uma pessoa e ela reclama dizendo: "Você está contra mim". A filosofia também observa que algumas ideias se apresentam umas contra as outras. Por exemplo, quando se diz que uma coisa é verdade, ela não pode, ao mesmo tempo, ser mentira. Quando se tem certeza de que todos os alunos estão na sala, é porque ninguém está faltando. Quando as balas do pote acabaram, não se pode dizer que sobrou alguma. E aí, nós temos a distinção, a diferença entre contrários e contraditórios, que também é uma boa pergunta de prova. Então, vamos lá. Página 10. Leia para a gente, por favor. Habilite o seu microfone. Quando as ideias... Alegria, se sentir alegria de pensar. Página 10, lá em cima. Quando as ideias são bem do contra... Sem querer pulei página. Quando as ideias são bem do contra, ou seja, opostas. Isso é fácil de perceber. Nesses casos, elas formam contrários. Observe alguns exemplos. A luz do dia é oposta ao escuro da noite. Ou se acredita que existe vida em Marte ou não se acredita. A atividade escolar completa se opõe à atividade em branco. Mas existem ideias que, mesmo não sendo opostas, de algum modo se contradizem. Elas são chamadas de contraditórias e também não podem ser afirmadas ao mesmo tempo. Não é correto alguém dizer, por exemplo, que uma roupa é toda azul e tem uma lista branca. Ou que uma pessoa é sempre boa, mas às vezes ela é má. Afirmações como essas são contraditórias e devem ser corrigidas. Porém, é preciso estar atento, pois nem sempre é fácil perceber uma contradição no que pensamos ou dizemos. Continuo? Pode continuar, por favor. Há uma parte da filosofia chamada lógica, na qual se estudam os contrários e as contradições no raciocínio e na linguagem. É mais fácil observar a presença deles em frases que iniciam com os termos todos, nenhum, alguns. Leia a seguir exemplos desse tipo de frase. Todos os meninos gostam de futebol. Nenhum menino gosta de futebol. Alguns meninos gostam de futebol. Alguns meninos não gostam de futebol. Nesses exemplos, as afirmações de que todos os meninos gostam de futebol e de que nenhum menino gosta de futebol, desse esporte, são opostas, ou seja, contrárias entre si, logo se uma delas é verdadeira, a outra só pode ser falsa, porém observe que há outras frases capazes de desmentir cada uma delas.
Se consideramos verdadeira a afirmação de que todos os meninos gostam de futebol e descobrimos que alguns meninos não gostam, já não podemos dizer todos. Se consideramos verdadeira a afirmação de que nenhum menino gosta de futebol, descobrimos que alguns meninos gostam, já não podem dizer nenhum. Nesses exemplos, as frases de cada par não são opostas ou contrárias, mas ainda assim desmente o que diz a outra. Por isso dizemos que elas são contraditórias. Só para ficar claro, nós temos vários exemplos onde a gente fala sempre o coletivo, sempre o geral, sempre no aumentativo. Então, todo mundo, nossa, todo mundo tem o iPhone 11 Pro lá no 6º ano. Todo mundo tem. Só eu que não tenho. Calma aí, se todo mundo tem, então você também é todo mundo. Notem que nós falamos várias contradições no dia a dia. Nossa, como você é bonita! Só seu nariz que é torto, mas nossa, você é perfeita, é linda, linda, linda. Só o seu nariz, ó, olha, é para cá, já percebeu? Ué, é contraditório. Porque se você é toda linda, como que, né, você está apontando para o nariz que é torto? Então, isso é contraditório. Então, vamos lá. Nós temos uma frase desmentindo a outra, certo? Aquela blusa toda preta, 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 só tem uma lista branca. Então, não é toda preta, ela tem uma lista branca, certo? Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de situação. Então, lá no final temos as frases que você observou nesses exemplos foram padronizadas, ou seja, escritas com uma estrutura semelhante para facilitar a percepção das contradições entre elas. Mas existem inúmeras frases que não se organizam dessa maneira, que pode tornar mais difícil de identificar essas contradições. Porém, sempre que descobrirmos uma delas, nossas afirmações deverão ser revistas, refeitas. Então, nós temos a página 11 e eu vou dar alguns minutos para vocês, uns 10 minutinhos, tá bom? E aí a gente vai corrigir. São só 2 exercícios, então tá fácil. Até mais. 1. Observe as seguintes frases padronizadas. Todo planeta gira em torno do Sol. Nenhum planeta gira em torno do Sol. Algum planeta gira em torno do Sol. Algum planeta não gira em torno do Sol. Organize essas frases nos quadros a seguir, mostrando quais delas são contraditórias entre si. Então, se colocarmos a primeira. Todo planeta gira em torno do Sol e nenhum planeta gira em torno do Sol. Embaixo ou à direita? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Mas aí nós temos todo planeta gira em torno do Sol e a setinha nós temos? Todo planeta, Nenhum planeta gira em torno do Sol, a setinha. Nós temos que ir fazendo as negações. Lembrem-se disso. Porque aí uma acaba desmentindo a outra. Então, nós poderíamos deixar todo planeta gira em torno do Sol, algum planeta não gira em torno do Sol. Embaixo, nenhum planeta gira em torno do Sol, e embaixo, algum planeta gira em torno do Sol. 2. Observe esta imagem de uma obra de arte. A. Pense em algumas palavras e frases que podem ser associadas à cena que a artista representou na obra.
Aí nós temos, com base na leitura que você fez da imagem, formule frases verdadeiras que iniciem com um dos termos de cada conjunto apresentado no quadro a seguir. Ao lado de cada frase, escreva sua contraditória. Então, vamos lá. Frase verdadeira. Eu vou dar um exemplo e aí vocês vão completando. Frase verdadeira. Toda festa é animada. A frase contraditória seria o quê? Nenhuma festa é animada? Ou algumas festas não são animadas. Porque, via de regra, todas as festas, né? Pensando em festa, a gente pensa em animação. Então, algumas festas não são animadas. Se eu disser nenhum balão é seguro, a frase contraditória vocês podem dizer? Todos os balões são seguros? Alguns. Todos os balões. Alguns. Alguns, tipo... Alguns balões são seguros. Tipo aqueles gás hélio. Frase afirmativa e usando algum, alguma, vai. O que vocês colocaram? Colocado. E aí? Eu tô com dúvida. Fala, Ricardo. Ricardo. Deixa eu atualizar a chamada aqui, porque entrou mais gente, né? Alice entrou? Oi, senhor. Não. Andrei entrou? Não. Não. O Arthur entrou? Não. Giovana entrou? Sim. João entrou? Não. Lívia? Eu. Bononi não. Nicole? Não também. E o Vinícius entrou. Ótimo. E aí, pessoas? A internet do Arthur caiu, deve ser por isso. Então, ó, vamos lá. Usando frases afirmativas, com algum, alguns ou algumas. Algumas festas juninas têm fogueira. Qual seria a frase contraditória? Algumas festas juninas não têm fogueira? Sim. Ou nenhuma festa junina tem fogueira. Certo? Então, seria uma contradição. E uma frase negativa agora, frase verdadeira. Algumas festas juninas não têm quadrilha. E a frase contraditória? Todas as festas juninas têm quadrilha. Very nice. Exatamente. Então, nós sempre vamos desmentir, buscar uma negativa, buscar uma contradição nas frases. E aí, eu peço que no decorrer da semana, até a nossa próxima aula, vocês pensem em frases, tentem associar o que vocês estão falando. Ei, já arrumou seu quarto? Já, mãe. Tá tudo pronto, tá tudo arrumado, só falta a cama. É uma contradição. Você disse que está tudo arrumado, só falta a cama. Não, então não está tudo arrumado, sabe? Então, nós vamos... Só falta a cama. Pra arrumar. Nós vamos
percebendo algumas contradições no dia a dia, que nós mesmos falamos, que nós Eu acho mesmos que tô alagado. fazemos. Tá certo? Então, alô? Professor, tá travado. Eu percebi. Nossa, não tá um lag, tô com o seu pé. Bom, minha internet não tá legal. Nós ficamos por aqui. Pensem nessas contradições, tá bom, pessoas? Tchau para vocês. Não, na internet não. Tchau, senhor.